Eu vou ler então em Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo fala sobre pessoas que serão consideradas mínimo no reino dos céus e pessoas que serão consideradas grandes no reino dos céus. No seu caso, você tem uma preferência? Acho que todos temos, não é? Todos nós gostaríamos de nos enquadrar naquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, que Ele aprova. E você percebe nessa passagem, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre a Bíblia, aquilo que já era escrito da Bíblia a essa altura, a lei e os profetas. E ele fala sobre a importância de seguir a Bíblia, e até de seguir a Bíblia meticulosamente. Ele diz, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei. Então, já que isso é verdade, essa palavra ela é absoluta, ela é perfeita. Ele diz, então, aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, não tem que ser aquela coisa assim, mais absoluta e fundamental. Ele diz, essa pessoa será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e que seguir a Bíblia e seguir a palavra de Deus bem meticulosamente, essa pessoa, ele diz, será honrada, será considerado grande no reino dos céus. Existe um espírito, muitas vezes, em igrejas até, onde as pessoas estão quase com uma espécie de conformidade mínima e basta. Ah, mas dá para ser salvo e ser dessa igreja? Eu sei que tem umas coisas fora, eu sei que tem umas coisas que não estão bem de acordo com a Bíblia, mas dá para entrar, né? Raspando o que seja, não dá? Então tá bom, tá bom. Eu sei que a igreja precisava de mudar umas coisas para conformar com a Bíblia, mas né, vai dar trabalho, vai perder gente, e vai ser uma coisa, deixa quieto aqui, isso aí não dá certo isso. E Deus vai entender. Será que é assim que nós devemos tratar da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus? Aquilo que Jesus aqui fala, claro, tem todo um contexto, e eu não vou entrar muito na questão do modo que se deve tratar o Velho Testamento, mas a verdade é que nada existe escrito na Bíblia que é falso. Existe uma mudança de regime da Velha Aliança para a Nova Aliança, onde certas coisas são colocadas de lado, tipo Jesus falou, né? Vem a hora em que nem neste monte de Samaria, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E ele estava falando sobre o fato que até aquela localidade especial, onde eles deveriam ir ao templo e levar os sacrifícios para lá, haveria sim uma mudança de regime, mas não era uma coisa que não era prevista até no Velho Testamento, porque até no Velho Testamento era previsto que essas coisas eram de natureza temporária, até que viesse o tempo devido para a reforma que viria com a vinda do Messias. Então, o Velho Testamento não é violado por esses novos modos de fazer a religião externa que o Novo Testamento introduz, e você deixa de exigir, por exemplo, a circuncisão e outras coisas ali que são regimes da lei de Moisés, porque essas coisas nunca foram estabelecidas como aquilo que é moralmente o absoluto, o certo e errado. Tanto é, por exemplo, a circuncisão ou a adoração no templo em Jerusalém. Você sabe que gerações de pessoas viveram sem que essas coisas existissem no mundo. Pessoas fiéis, pessoas como Noé, pessoas como Enoque, pessoas como o próprio Abraão. Essas pessoas não viveram aquele período em que essas coisas haviam sido instituídas e foram fiéis a Deus. Quer dizer, o Velho Testamento não estava ensinando, isso é o absoluto certo, é necessário, sem isso não se tem relacionamento com Deus. Não, aquilo ali era uma coisa que Deus estabeleceu como útil para uma finalidade educativa para o povo durante um período de tempo, mas para também um dia ser colocado de lado em um regime mais elaborado, um regime mais pleno de revelação. Bem, mas considerando tudo isso,
que nós devemos entender é que Jesus está definitivamente dizendo que tudo que está escrito na Bíblia é verdade e que a Bíblia deve ser então honrada e deve ser seguida dessa maneira. E faz diferença se nós vamos seguir a Bíblia fielmente em tudo ou não, inclusive nos mínimos detalhes. E o cristão deve estar na igreja não para servir a si mesmo, seu próprio gosto, mas para servir a Cristo e servir a sua vontade. E realmente se colocar diante da palavra de Deus. E quando nós nos reunimos e ouvimos a explicação no ensino da palavra de Deus, nós estamos, na verdade, nos colocando diante de Deus para que Ele nos instrua, para que nós possamos dizer: estou ouvindo, vou obedecer. E isso é adoração, quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Procuramos entender o que esse texto significa, como ele se aplica a mim, e então nós determinamos: o que Deus está me mostrando vai reger minha vida. Isso é adoração. E Deus nos ensina a fazer isso rotineiramente, semanalmente, nos reunindo, nos colocando diante de Deus, buscando a sua vontade, porque nós não nos reunimos para buscar nossa própria vontade. Eu estou aqui para obter, o que eu quero, eu vou fazer alguma campanha aqui e assim eu vou conseguir as coisas que eu sonho na vida. Nós estamos aqui para dizer: Senhor Deus, eu sou teu servo, me ensina o teu caminho e seguirei a tua palavra, farei o que o Senhor me ordena, porque eu quero te agradar. E isso que é a essência da adoração. Então, quando nós estamos com esse espírito e nós estamos tratando a palavra de Deus dessa maneira, você percebe que isso irá determinar muitas coisas, inclusive coisas do tipo: que igreja será a igreja onde eu vou investir minha vida e eu vou contribuir? Temos falado sobre dons espirituais. Todos nós temos dons espirituais. Temos falado sobre os dons miraculosos e o fato que nós não temos presentes na igreja hoje dons miraculosos como dom de curas, dom de línguas ou coisa desse tipo. Mas existem sim aqueles dons que nós temos. Dons para servir, dons para ensinar. Em determinada altura, Pedro divide os dons em duas classes: o dom de a pessoa que fala e instrui e faz coisas desse sentido, e os dons de serviço, como existe o dom de misericórdia, o dom de contribuir, o dom de consolação. E em todo sentido, você é uma pessoa que Deus configurou para ser útil na causa de Deus. E onde você se reúne, com a igreja que você se reúne, você está ali investindo a sua vida, você está promovendo a causa de Cristo. Agora, você sabe muito bem que se existe realmente uma igreja que é mais bíblica do que outra, mesmo que a menos bíblica seja uma comunidade de gente que está pregando o mínimo necessário para que você seja salvo, mas está deixando de lado muita coisa que deveria ser observada de outra maneira a rigor pela Bíblia. Então, na verdade, a sua contribuição para que aquele modelo de igreja se perpetue, triunfe e cresça, será menos recompensado do que se você colaborar com uma igreja que é mais bíblica. Porque o que Jesus Cristo está dizendo nessa passagem é que importa até mesmo os mínimos mandamentos. Então, quando você fala sobre isso, e até nós estamos aqui numa igreja batista reformada, e se você entende alguma coisa da história dos batistas reformados, os batistas reformados são as pessoas que meio que ganharam reputação de serem os chatos. Aquelas pessoas que dizem: me mostra mesmo, mas olha, tá, pode ser muito mais fácil para a minha vida, mas muito mais fácil que eu aceite o batismo infantil, que toda igreja aceita. Mas eu não estou vendo isso na Bíblia. E eu estou vendo motivos para acreditar que eu devo somente aceitar o batismo de pessoas que já professam fé em Cristo e dão sinais de nova vida. E se essa outra prática foi introduzida pelo homem, e é uma coisa que veio lá atrás de outra fonte, que não é realmente instituída por Deus através da sua palavra, e significa que eu vou deixar de ter uma igreja grande, bonita e luxuosa para o casamento dos meus filhos. E significa que eu vou reunir com 7 pessoas em casa e que o governo vai estar na minha cola dizendo: vocês vão pagar multa aí, vocês vão presos. Se alguém estiver pregando aí, nós vamos tirar essa pessoa e colocá-la na cadeia. E a pessoa diz: sim, mas o que eu faço? Me mostra pela Bíblia. Se não está conseguindo mostrar pela Bíblia, eu sou preso a obedecer a Bíblia. Inclusive, não somente as grandes coisas, mas os mandamentos de Deus, posto que dos menores. Esse é o Espírito. E eu digo isso até com pesar, porque
as igrejas que hoje existem com o nome de Batista, que vem de uma fidelidade e um compromisso desse nível, muitas vezes não tem isso. Muitas vezes existe uma diferença com a palavra de Deus, do tipo assim, aquele pragmatismo do qual o pastor Henrique falou de manhã, que vamos fazer aí o que dá certo. O que vai fazer gente vir para a nossa igreja? É uma coisa que está autorizado na Bíblia? Não é? Mas assim, gente, mas hoje os tempos são esses, o povo quer isso, vamos dançar conforme a música e vamos ser populares, porque afinal de contas, né? O que importa para Deus é que nós façamos com que o trabalho seja assim, um trabalho de grande sucesso nesse mundo. E esse caminho é o caminho onde os desvios entram. E você pode observar, irmãos, que a Bíblia mostra, o Novo Testamento mostra que igrejas plantadas pelos apóstolos se corromperam. E se corromperam até rapidamente. Você encontra o apóstolo Paulo trabalhando, desvios entrando nas igrejas. As cartas de Jesus, as 7 igrejas do Apocalipse, são uma coisa assim, muito impressionante. Você deveria assim, ler aquilo com frequência e voltar e perceber. Porque, sabe aquele argumento que diz, o que importa é esta igreja foi fundada pelo apóstolo não sei quem. E lá está o Senhor Jesus Cristo dizendo, gente, vocês aí nessa igreja agora estão tolerando doutrina tal, e tolerando essa outra doutrina, e vocês estão introduzindo coisas. E ele diz para uma igreja, vocês têm nome de ser uma igreja viva, mas vocês estão mortos. Tem poucas pessoas aí que não se contaminaram. E o Senhor Jesus Cristo diz para as igrejas, lembra-te de como recebeste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, que é uma declaração clara de Cristo de que o que torna uma igreja verdadeira não é a sua origem, não é poder dizer, aqui Jesus fundou essa igreja aqui. Pode ser que tenha sido Jesus que fundou a igreja, mas se ela não continuar na prática das mesmas obras e a mesma doutrina, Jesus diz, eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu não aceito. É necessário que a igreja seja fiel à sua palavra. O que constitui o nosso vínculo com Cristo não é um legado de dizer que, ao longo dos séculos, embora a doutrina tenha mudado, e hoje nós somos uma coisa muito diferente do que originalmente era o cristianismo, eu posso dizer que quem me batizou foi batizado por alguém, que foi batizado por alguém, que foi batizado por alguém, que foi batizado por um apóstolo lá atrás, quando Jesus começou a igreja. Então eu estou bem. Isso não é nada de segurança, porque os apóstolos foram francos. O apóstolo Paulo falou aos coríntios, venho lembrar-vos o evangelho que vos preguei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Do contrário, vocês creram em vão. 1 Coríntios 15. Está vendo? A segurança da igreja está em ser fiel ao ensino de Cristo. Jesus não veio no mundo fundar uma instituição onde, ao longo dos tempos, a liderança pode reinventar o cristianismo a gosto do cliente da sua geração. Jesus trouxe uma fé, uma mensagem, um ensino. E o cristianismo é acreditar no que Jesus Cristo ensinou e não fazer parte de um clube que alguém lá atrás um dia foi cristão. Então é muito importante você entender como a Bíblia trabalha isso. E na verdade eu estou falando isso em termos do Novo Testamento, mas o mesmo é verdade em relação à realidade da Bíblia até no Antigo Testamento. Veja comigo essa palavra. Deuteronômio, capítulo 4. Lá naquela instrução, quando Deus estabeleceu aquele primeiro regime, o regime da lei ali, da velha aliança, Deuteronômio 4, verso 2 diz, nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este povo é gente sábia e inteligente. Então a instrução dada
vocês então receberam instruções, vocês receberam mandamentos, receberam ensinamentos, guardem essas coisas, não permitam que isso se corrompa. Deuteronômio 5, verso 32 diz: cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, fique na linha retinha, não sai nem numa direção nem na outra, cuidado para manter a coisa no eixo. A história do Velho Testamento é uma história sobre isso, basicamente, onde o povo de Israel, em algumas gerações, foi mais fiel, outras gerações menos fiel, e ao longo do Velho Testamento você vê esses desvios, a deformação da religião do povo, e Deus levantando reformadores, no sentido de pessoas que levavam as pessoas de volta à Escritura. E a Escritura foi sempre o instrumento que Deus usou para reformar a religião. Sempre. Então, as pessoas se desviavam da Escritura, mas Deus levantava uma pessoa que levava as pessoas de volta à Escritura. E reformadores desse tipo são os heróis do Velho Testamento. São as pessoas com quem a Escritura nos apresenta, as pessoas que a Escritura nos apresenta como modelo. Vamos dar alguns exemplos. Josué, capítulo 1, verso 7. Deus instruindo Josué diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui é bem interessante, não é? Deus ordena a Josué que ele siga a Escritura, que ele obedeça o que está na Escritura. De novo, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Fique bem reto na coisa. O livro da lei, você medita nele de dia e de noite. E você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito na lei. Não é as coisas mais importantes. Está vendo assim como você é tão coerente com o ensino de Jesus? Quem violar desses mandamentos, posto que dos menores será mínimo no reino dos céus. A Bíblia sempre está dizendo isso. Você não pode relegar a indiferença a algumas partes da Escritura e dizer: essa parte aqui não é tão importante assim não. A gente tem que acertar, a gente tem que honrar a Deus em tudo. Ok, nós podemos ser limitados e nos enganar em alguma coisa, mas se nós temos uma atitude assim: Deus me deu entendimento para entender que isso aqui é uma coisa que a Bíblia ensina e na minha igreja está errado, e eu não estou nem aí para isso, porque eu acho isso uma coisa assim insignificante, então minha atitude está errada. E certamente uma pessoa que toma essa atitude com a palavra de Deus e não valoriza o grau de entendimento e luz que recebeu, pode, por juízo de Deus, deixar de entender mais coisas lá na frente. Porque aquele a quem tem se dará, mas aquele que não tem, até o que pensa ter será tirado. Então essa é a realidade. Jesus Cristo disse: vede, pois, como ouvis. Porque é assim que funciona. Se você dá ouvidos à palavra de Deus, você honra a palavra de Deus, Deus te mostra uma coisa, você corresponde. Deus te mostra mais uma coisa, você corresponde. Então você está no caminho certo. Mas se você começar a dizer: o preço para pagar isso aí vai ser muito alto. Não, se eu tiver que fazer isso aí, eu vou ter que ir lá conversar com a liderança da igreja e vou ter que falar com eles: gente, isso aqui não está certo não, vocês vão concordar comigo, de repente eu vou ter que mudar de igreja, vou ter que ir para uma igreja um pouco mais longe da minha casa. Então não. Você está vendo? Se você tem esse tipo de atitude, Deus não vai te levar a sério, você não está levando a palavra dele a sério. E isso está assim acontecendo com milhões de cristãos no mundo, e pessoas aqui no Brasil estão vivendo essa experiência constantemente. Pessoas percebem, ou a Bíblia ensina mesmo as doutrinas da graça, ou a Bíblia ensina mesmo que essas práticas que nós estamos tendo na igreja, que são práticas pentecostais, elas não são uma coisa bíblica. Esse negócio que as pessoas estão fazendo aí não é como a Bíblia ensina para fazer. Mas eu gosto das pessoas aqui. Essa igreja, meus amigos estão todos aqui, minha família está aqui. E todos esses motivos, ou seja, todas essas razões, pensa se elas servem para você chegar para Deus e dizer:
Senhor Deus, eu sei, não, a sua palavra falava isso mesmo, mas o senhor vai entender, né? Porque eu tinha esses motivos para não tratar assim com tanta importância a Escritura. Você sabe que isso não dá certo. Então, existe um momento em que nós temos que voltar para a Escritura e realmente dizer: Senhor, eu sou teu servo, o Senhor conduz a minha vida. Se o Senhor me disser para seguir um caminho, eu seguirei esse caminho. Eu não vou amar pai e mãe mais do que ao Senhor. Eu não vou amar o contexto onde eu estou mais do que o Senhor. Eu vou seguir a Escritura, vou seguir a tua palavra. Bem, vamos então voltar para a história do povo de Israel. Deixa-me mostrar alguns dos reformadores e algumas das realidades aqui. Juízes, capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, é o verso 10 agora, né? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E a Bíblia mostra que essa outra geração que se levantou, né? Porque aqueles que foram ali fiéis ao Senhor, aquela geração inteira, eles foram fiéis ao Senhor. A apostasia em Israel não acontecia porque gente crente apostatava e perdia a salvação. Era a nova geração que se levantava que não seguia. E essas pessoas, então, se tornaram indiferentes para com o Senhor e caíram na idolatria e toda espécie de erro. E a deformação no período dos juízes foi, assim, tão horrível que quando você vai ler o livro de Juízes, no final o negócio é deprimente. É o tipo de coisa assim que você está dando aula para criança, né, escola dominical. Você, tipo assim, eu vou pular esses capítulos aqui, que esse negócio aqui é tão horrível que, né, não dá para contar isso. É triste esse negócio. Bem, Deus levantou um grande reformador, que foi Samuel, o profeta. Samuel viveu num período em que Israel estava assim com uma liderança espiritual bem degenerada, né? Aqueles filhos de Eli liderando a coisa e tal. E o povo estava cheio de idolatria, e a Bíblia conta na história de Samuel como Samuel levantou e falou com o povo, convocou a congregação de Israel diante de uma situação onde os filisteus os ameaçavam, e disse para o povo: gente, vamos renovar a aliança com o Senhor que nós esquecemos de cumprir. Tirem os ídolos, tirem os deuses falsos. Ele, assim, pregou para as pessoas, e as pessoas tiraram os ídolos. E as pessoas julgaram essas coisas fora, e Deus começou a também levantar Israel novamente em cumprimento dos termos da aliança que ele tinha com o povo na velha aliança. E ele começou a libertá-los ali dos filisteus. Em Samuel, a Bíblia mostra como ele ia anualmente fazendo um circuito de Israel, para em cada localidade ali, para as regiões, para cada região, lembrar as pessoas de continuar a obedecer ao Senhor, guardar a lei, seguir como está na Bíblia. E ele foi uma pessoa muito influente. E nesse período eles tiveram então ali grande avanço, muito avanço extraordinário. Davi, quando foi rei, procurou manter as coisas na nação muito conforme a Escritura. Davi não foi perfeito. Em algumas coisas, Davi violou a Bíblia claramente. Você sabe, por exemplo, que a Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 18, verso 18, não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Ou seja, a proibição da poligamia. Davi quebrou esse mandamento. E seu filho mais ainda. E não era para ser assim. Porque o livro de Deuteronômio ensina, no capítulo 17, tem instruções para um rei. Quando tivesse um rei em Israel, o que era para esse rei fazer? A Bíblia diz que esse rei deveria pegar uma cópia da lei e transcrever para si uma cópia. Isso é interessante, porque não era tipo assim, ele ia ter uma cópia que alguém escreveu. Ele ia pegar e ele iria copiar. De modo que não teria como ele deixar despercebido cada coisa ali, porque ele teria que escrever a sua cópia da Bíblia. E depois a Bíblia diz que o rei tinha obrigação de ler na Escritura todos os dias, para que ele não se tornasse arrogante, para que ele não se tornasse uma pessoa que o seu coração se levasse acima dos outros, mas para que ele fosse humilde
E o texto diz: e para que ele não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Que coisa interessante. Gente, se os reis de Israel tivessem feito isso, como teria sido diferente a história de Israel? Quantos reis você acha que fizeram isso aqui? Eu não acho que isso aqui foi uma prática comum, não. Quando eu leio a história do Velho Testamento, parece que isso aqui... Você acha que essas pessoas estavam lendo a Bíblia todos os dias? Com as coisas que aconteceram lá? Bem, vamos falar um pouco de Salomão? Veja comigo em 1 Reis, capítulo 3, o verso 3. A Bíblia diz: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Aqui a Bíblia mostra que Salomão tolerou uma prática, e ele não foi como Davi nesse aspecto. Ele teve muita coisa que era semelhante à maneira em que Davi havia conduzido as coisas. Ele não abandonou, né, de tudo ali a regra de Deus. Mas uma coisa que até então não havia sido tolerado, as pessoas queriam fazer os sacrifícios nos altos. Deus havia proibido isso na Escritura. Deus disse: o sacrifício somente onde houver a Arca da Aliança, o tabernáculo, mais tarde o templo, para que pessoas ali instruídas na lei façam o sacrifício de uma maneira que agrada ao Senhor, sem os desvios, as corrupções que pessoas introduziriam nos rituais, se cada um fizesse seu próprio ritual como quisesse no seu próprio local. Mas Salomão tolerou isso. A Bíblia diz, porém, está vendo esse porém? Isso aqui é interessante. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, coisa triste esse porém, te garanto que hoje, já não mais neste mundo, Salomão daria tudo para poder tirar isso aqui da Bíblia e colocar assim. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, e não se sacrificava nos altos, nem se queimava incenso nos altos durante os seus dias, mas ele deixou passar isso aqui. E tem mais. 2 Reis, capítulo 12, verso 2, olha isso aqui. Fez Joás. O nome dele não é tão assustador assim não, gente. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Quer dizer, um rei bom, uma pessoa fiel. Todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Puxa, que triste. Podia ter acertado isso, não podia, Joás? Capítulo 14, verso 3. Fez ele, está falando aqui de Amazias, o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Aí. Capítulo 15, verso 3. Fez Uzias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. 15, verso 34. Fez Jotão o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu, segundo fez Uzias, seu pai. Não somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta, tal, e aí vai. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, será que não é mais ou menos isso que seria a avaliação dos céus de muitos na igreja ao longo dos anos, ao longo da história do cristianismo? Fez fulano de tal que era reto perante o Senhor. Tão somente não corrigiu esse desvio, mas ele fez segundo ele tinha aprendido com quem estava antes dele. Ele não quis corrigir isso aí. Não se deu ao trabalho, não teve tanta atenção assim à Escritura. Podia ter corrigido. Era só voltar a ler no livro da lei para que não desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Mas ele não fez. E as tradições se perpetuam. E pessoas vão fazendo. Porque quando eu entrei para a igreja era assim, vamos fazer assim. É isso que é. E não avalia pela Bíblia. Bem, o Reino Norte, a coisa piorou drasticamente
quando houve a divisão nos dias de Roboão e as 10 tribos se separaram do reinado ali do filho de Davi e estabeleceram o reino norte, Jeroboão teve uma atitude ainda bem pior. Veja o que aconteceu lá no reino norte, 2 Reis 17, verso 7. Aqui está falando sobre o juízo sobre essas pessoas. Tal sucedeu, ou seja, a destruição da nação. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito de debaixo das mãos de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Observe 2 fontes de desvio: imitação do paganismo e os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Teve coisa que não foi estabelecido pelo Senhor, que não era a ordem de Deus, foi de origem humana. As pessoas introduziram e as pessoas seguiram. Andaram nessas regras. Verso 9. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos e outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Gente, essa passagem aqui, ela é forte. Sabe aquelas pessoas, mas meus pais, meus avós, sempre foi assim, nós temos aqui, eu nasci assim, né? Nasci nessa religião, tem que ficar aqui. O que a Bíblia aqui está mostrando? Deus levantou pessoas para avisar e para dizer: volta para a Escritura, volta para a Bíblia, volta para os meus caminhos, os meus mandamentos, os meus estatutos, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha falado para fazer. Retorne a isso. Ele diz, segundo toda a lei que prescrevi, primeira pessoa, Deus, eu mandei isso. Isso aqui foi a minha palavra. Volta a fazer o que eu mandei fazer. Na Escritura. Mas as pessoas, a Bíblia diz, não deram ouvidos. Foram obstinados. Isso é uma coisa perversa do ser humano, que ouve uma coisa e vê. Então, a Bíblia diz isso. Mas não dá. Não dá. O preço para fazer isso aí vai ser caro para mim. E isso não é tão essencial assim. Dá para ser cristão e não precisa dissertar em tudo, né? Está vendo? É desse espírito aqui que a Bíblia está falando. Veja o verso 15, a continuação. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Agora preste atenção no verso 16. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor. Como que alguém despreza o mandamento do Senhor? É não seguir, é fazer pouco caso, não valorizar, não voltar a ler, meditar e dizer, gente, é isso que está dizendo aqui, eu vou seguir. Bem, o verso continua e diz, fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal e assim vai. Verso 33, eu vou retomar e diz, de maneira que temiam o Senhor
e ao mesmo tempo serviam a seus próprios deuses, segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O verso 33 e 34 é muito interessante. Existe um contraste aqui. Veja o que diz o 33 de novo. De maneira que temiam o Senhor. O que diz no 34? Não temem o Senhor. Mas peraí, eles temem o Senhor ou não temem o Senhor? O que quer dizer isso aqui? O verso 33 está descrevendo o que eles acham na cabeça deles. Na cabeça deles, eles temem o Senhor e ao mesmo tempo servem seus próprios deuses. Além de Deus, esses outros deuses. E isso para eles é... Não, estou temendo ao Senhor também. Só também temo esses outros deuses. Tem essas outras entidades aqui a quem eu faço oração e tal. Mas a Bíblia diz, o resultado prático disso, a realidade é que eles não temem o Senhor. Eles podem achar que eles temem ao Senhor também, mas a verdade é que quem faz isso não teme ao Senhor. E por que não? Porque não fazem segundo os estatutos e os juízes, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu. A Escritura. Quando a pessoa não está seguindo a Bíblia, é porque ela não está temendo ao Senhor. Agora vamos falar de alguns reformadores. Veja primeiramente em 2 Reis, capítulo 22. Um dos meus personagens favoritos na Bíblia é o rei Josias. Isso deve ser um dos favoritos de muita gente, né? Gente, Josias é uma pessoa assim, que é emocionante a história dele. Ele chegou ao reinado quando a coisa estava assim, tão descaracterizada, que ele teve que mudar muita coisa. E ele queria servir ao Senhor desde cedo, mas ele não conhecia a Escritura. E quando alguém trouxe para ele a Bíblia, ele leu o que estava na Bíblia, ele arregalou os olhos e disse, é tudo isso aqui? Gente, tem muita coisa errada acontecendo. Será que Deus não vai destruir esse negócio aqui tudo? E foi até um profetista lá falar com ele que o juízo de Deus contra a nação virá sim, mas já que o seu coração se enterneceu e você dispôs a mudar o rumo, não vai ser nos seus dias. Gente, a maneira que Deus trata com carinho quem valoriza a sua palavra. Porque a ira de Deus estava para derramar. Mas houve uma liderança que disse, vamos voltar à Escritura. E por conta dessa disposição, Deus livrou toda uma geração de um massacre. Está vendo o que significa para Deus honrar a sua palavra? Leia aqui comigo. 2 Reis 22, verso 11. Tendo o rei, no caso é Josias, ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Verso 19, a Bíblia diz, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que farei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha, quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, começa a ver as coisas e começa a entender, gente, tem muita coisa errada nas igrejas, tem muita coisa que está acontecendo que Deus não aprova. Não é assim que deve ser o culto de Deus. Não é assim que deve ser feito o proselitismo para trazer pessoas à igreja. Tem muita coisa aí que está fora da norma que Deus estabelece. E a pessoa desespera e chora e clama a Deus e diz, Senhor Deus, perdoa. Eu não tinha entendimento, mas eu vou fazer o que o Senhor está dizendo, eu vou seguir a sua palavra e realmente se dispõe a agir. Isso é o que Deus quer de nós. Veja que o verso 1, capítulo 23. E olha, esse homem foi enérgico. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Desde
o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Qual que é o instrumento de reforma? A Escritura. É de volta para a Bíblia. Verso 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Irmãos, o meu sonho era ver isso aqui acontecendo em igrejas no Brasil. Pessoas voltando à Escritura e reconhecendo. Gente, tem muita coisa que nós estamos fazendo que não é a maneira certa. Nós temos que lembrar como está na Bíblia e convocar a congregação e dizer: gente, vamos nos comprometer a fazer como está aqui, vamos tirar as coisas que são desvios, vamos fazer uma reforma na igreja hoje, vamos seguir conforme está escrito na Escritura. Irmãos, que Deus faça isso acontecer no Brasil, por amor e misericórdia dessa nação, que isso aconteça no nosso meio. O texto prossegue dizendo tanta coisa ali que eles fizeram, como eles tiraram ídolos, tiraram coisas que não deveriam ser feitas. Tanta coisa ele descreve aqui. Vou ler só algumas dessas coisas. No verso 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém os campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, e que lançou sobre as sepulturas do povo. Gente, esse negócio aqui é sério. O que significa esse gesto? Ele pegou aquela idolatria toda, queimou, reduziu a pó e levou as cinzas da coisa lá no cemitério onde estavam enterrados os seus antepassados e os antepassados do resto do povo que tinha participado daquilo, e lançou aquilo em cima dos túmulos e disse, sabe basicamente o quê? A culpa desse negócio aí é com vocês, nós renunciamos isso aí, vocês introduziram isso, mas nós não seguimos isso aí não. Nós repudiamos. Vamos seguir só porque vocês foram nossos pais, nossos ancestrais. Que gesto! Quantas pessoas ficam por aí? Porque, né? Mamãe me dedicou para santo não sei quem. Eu não posso contrariar minha mãe. Irmãos, não é isso que Deus te ordena fazer, não. Siga a Escritura. Verso 7. Também derrubou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Olha que estado chegou a religião lá em Israel. Tem mais coisa, verso 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Até isso está tendo em Israel. O texto tem tanta coisa a dizer. Vamos seguir em frente. Verso 21. Deu ordem do rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. De novo, qual que é o instrumento da reforma? A Escritura. Ele diz, gente, vamos fazer, está na Escritura, tem que fazer, e vamos fazer do jeito que está falando para fazer aqui. Veja só isso aqui, verso 22.
porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. O que quer dizer isso aqui? O jeito que a festa da Páscoa era para ser celebrada foi feita com Moisés e Josué e nos dias dos juízes, mas em determinada altura, lá na época dos juízes ainda, parou e não estava sendo feito corretamente. E ficou daquela maneira. E foi ficando. E eles não corrigiram esse detalhe, nem nos dias de Davi, nem de Salomão, e nem nenhum dos bons reis. Quer dizer que Davi não era salvo? Não, Davi está no céu, gente. Mas ele não captou isso aqui. E ele não corrigiu isso aqui. Mas Josias viu e ele enxergou. E ao invés de Josias dizer, mas se Davi, que era um grande homem de Deus, escreveu até parte da Bíblia, não fez caso disso aqui, eu acho que a gente pode também, né, tratar isso como uma coisa não tão importante. Não, Josias disse, gente, eu não me tinha notado, mas assim, eu estou vendo, essa coisa aqui não está sendo observada igual está na Bíblia. Vamos fazer exatamente como está na Bíblia? Esse é o Espírito. Vamos ler mais, verso 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Israel, na terra de Judá e Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Elquias achava na casa do Senhor. E agora ouça isso aqui, verso 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Olha, eu te garanto, todos os reis que a Bíblia avaliou como reis fiéis, que a Bíblia coloca na Escritura, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e que está hoje no céu, mas que não é Josias, gostaria que a avaliação que tivesse da vida dele na Escritura fosse essa aqui. Mas só Josias tem isso aqui. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de pastor você quer ser se você é pastor? Pastor que segue as modas, segue as ondas, faz o que todo mundo está fazendo, que está dando certo? Ou uma pessoa que lá do céu Deus possa dizer, esse se converteu de todo o seu coração para fazer conforme tudo que está escrito na Escritura? Puxa, gente, isso não é uma pergunta difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mais um reformador e eu vou terminar. Neemias, capítulo 8. Esse reformador, Neemias, é impressionante. Ele não é um rei, né? Então, no caso, a comparação de Josias não vem ao caso aqui. Mas escuta isso aqui. Neemias, capítulo 8, verso 1. Então, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Sempre a Bíblia reforça. Aquilo que Deus mandou seguir, não é mandamento de homem, é o que Deus mandou. Pois bem, verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Até criança, tinha capacidade de entender uma conversa, uma leitura da Bíblia? Então está lá. O verso diz, era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, até a fronteira, que está a fronteira, a porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender.
e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Olha, quando acontece um negócio desse, você pode saber que um avivamento real está acontecendo. Eles, da hora que o sol nasce até o meio-dia, o pessoal está fazendo isso, lendo. Olha só, isso aqui é a pregação expositiva que eles fizeram aqui. A Bíblia diz: leram no livro da lei, verso 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Não tem uma definição melhor do que essa de pregação expositiva. Lê o texto e explica claramente para todo mundo entender o que significa aquele texto. E é isso que eles estavam fazendo. E quando o povo está todo atento para ouvir a lei de Deus, você sabe que coisas maravilhosas estão acontecendo no meio do povo. Veja o verso 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Sabe, a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos tinha esse detalhe. Quando vocês observam a festa dos tabernáculos, vocês vão ficar em cabanas, dormir em cabanas, né? Isso é um grande acampamento. As crianças adoraram, né? Ia ser legal. Não, mas a Bíblia diz para fazer isso, tinha um propósito. Isso tudo estava incluído no motivo que aquilo simbolizava certas coisas, recordava de eventos ali da sua história. Você sabe que isso aqui estava sendo negligenciado? A festa dos tabernáculos era celebrada, mas esse detalhe não estava sendo feito certo. E aí o que você diz? Não importa não, nunca foi assim, desde que eu nasci aqui, a gente nunca fez isso, então larga isso para lá, não tem importância isso não. O importante é que a gente faça uma festa que a gente possa chamar de festa de tabernáculos, mesmo que ela não tenha exatamente tabernáculos. Não é? Deus está feliz, a gente está congregado aqui em Jerusalém, eu estou ficando na casa dos parentes ali, tá bom. Bem, o que a Bíblia diz, verso 17? Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. O que é isso? Como que isso deixou de ser prática lá atrás? E muitas pessoas têm essa ideia, mas nossa igreja tem essa tradição, é uma tradição antiga, tem séculos. Talvez tenha sido que lá no início da igreja mesmo era assim que eles faziam. Mas tem tanto tempo que não faz, por que nós vamos importar com isso agora? Está vendo? Isso acontece, existe uma teoria assim tola por aí, que Deus não deixa que vícios e erros desse tipo se instalem na igreja, porque a tradição se mantém pura. É só seguir a tradição. Que falsidade! Pergunta para Lutero se o batismo no início não era por imersão. Pergunta para Calvino se não era imersão. Eles te falam. Por que tem tanta igreja que fala assim, não, lá era imersão. Mas daí? Por quê? Verso 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo prescrito. Ou seja, porque a Bíblia manda fazer isso. Gente, isso aqui é pegar a Bíblia e levar a sério o negócio. É falar assim, a nossa regra de fé e prática é realmente a Bíblia. Nós somos garotos de recado de conversão nenhuma não. Não é denominação que manda na gente. Não é nenhum outro livro, é a Escritura. Está na Escritura, a gente faz. Não está na Escritura, não rola. Agora, eu quero te dar um teste muito simples. Estamos falando aqui sobre dons e essas coisas. O dom de línguas. Mesmo que uma pessoa pense realmente que aquilo que está sendo feito hoje nas igrejas, onde as pessoas falam em línguas no culto, seja realmente o dom de línguas.
Eu não creio que é, já te expliquei por que eu penso isso, mas mesmo que uma pessoa acredite, não, isso aqui é o verdadeiro legítimo dom de línguas lá de 1 Coríntios. Eu acho que é, na minha igreja. Estamos fazendo o que as pessoas nos tempos dos apóstolos também faziam. Então, tá, se você pensa isso. Uma pergunta simples. Na sua igreja, como que acontece? Todo mundo para falar em línguas ao mesmo tempo? É o que mais acontece, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Fala para mim se esse versículo aqui é de difícil interpretação. 1 Coríntios 14, verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, ou seja, nem precisa de texto no culto, mas se tiver, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso é difícil de entender. Significa que nunca no culto deveria ter mais que uma pessoa falando ao mesmo tempo. 2 falando em línguas ao mesmo tempo? Não. No máximo, 2 ou quando muito 3 no culto. Mas sucessivamente. Fala alguém que tem o dom de interpretação, fala o sentido para todo mundo saber tudo que foi falado. Aí depois pode o outro falar. Ele falou, mas ninguém fala junto. E aí alguém traduz e tal. Parou. Tá, então um caso totalmente excepcional. Mais um hoje. 3. Acabou. É isso que acontece? Por que então uma passagem como essa conclui dizendo aquilo que o pastor Adriano pregou e enfatizou tanto hoje de manhã? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Olha, se você está numa igreja onde a liderança tolera isso aqui, e ela ignora isso aqui, ela deixa várias pessoas estão falando aí ao mesmo tempo, a ordem da Escritura é que você ignore quem ignora o texto. Sai dessa igreja, procura uma igreja que obedece à palavra de Deus. Gente, tudo bem, alguém não concordar comigo sobre línguas, tá? Nós podemos, assim, entender que é possível uma pessoa ser sincera, está tentando entender a Bíblia e errar numa questão como essas. Mas isso aqui é claro. Isso aqui é claro. Tem nada que é difícil de entender isso aqui. Mas sabe o que é? Eu estive numa igreja onde eu traduzi, o pregador americano estava aqui, na verdade vários pregadores americanos, e eles me pediram para fazer a tradução, eu estava ali como intérprete, traduzindo para o português. E eles falaram sobre a atuação do Espírito Santo, era uma igreja pentecostal, e eles estavam mostrando pela Escritura que muitas dessas questões que as pessoas acham que são as práticas mais legais não são bíblicas. Depois da terceira mensagem que foi pregada, e as pessoas mostrando pela Escritura o que é batismo no Espírito Santo e tudo mais, eu escutei 2 membros daquela igreja conversando entre si, falando assim: essa conferência não está com nada, estão querendo acabar com o Pentecoste. Falou isso. E a outra pessoa falou assim: mas eles não vão apagar o fogo aqui não. Eu estou te falando palavra por palavra o que eles disseram. O povo gosta daquele ambiente, daquele agito. Então o que a Escritura diz não interessa. Por mais que você demonstre pela Escritura que aquele tipo de ambiente está errado, a pessoa gosta de, eu quero chegar lá a agitar, eu quero falar e eu quero que, assim, ouvir aquelas outras pessoas ao meu redor fazendo parte disso. E o que a Escritura diz? Se fizer isso aqui, mata o ambiente, meu amigo. Você vai falar comigo que eu não posso falar? Eu não posso falar em línguas no culto? Que no máximo 2 ou 3 por culto? Ou a minha igreja tem 200 pessoas. Vai chegar a minha vez uma vez por ano, talvez. E também não vai ter graça. Vai ser só eu. Ou, não tem graça não. Isso é o que nós estamos escrevendo na Bíblia, quando a Bíblia diz: se tornaram obstinados e não deram ouvidos à palavra do Senhor. E o que eu estou te mostrando, gente, essas coisas são consequentes. A Escritura mostra que você tem que obedecer a Escritura, você tem que obedecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E se uma pessoa ignora a Bíblia e diz, não interessa bem como está na Bíblia, porque aqui na nossa igreja, nossa cultura, nossa tradição eclesiástica é essa. Então aqui é assim, meu amigo. Então, se você
percebe que é esse o contexto? Você quer obedecer a Deus? Sai e congregue com quem está levando a Bíblia a sério. Porque, irmãos, isso aí não é levar a Bíblia a sério, não. Isso aí é colocar a Bíblia de lado e dizer: o que interessa para mim é a minha vontade, não a vontade de Deus. Ai de nós se fizermos isso. Que Deus tenha misericórdia. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar de pé. Senhor Deus, a Tua palavra é penetrante e ela sonda os nossos corações e ela expõe, muitas vezes, nossa rebeldia, nossa carnalidade, nossa tendência de simplesmente querer promover a nós mesmos, nossos próprios interesses e não realmente nos submeter a tudo aquilo que o Senhor nos diz. Nos livre, ó Deus, de sermos tais como os maus exemplos dos textos que acabamos de ler, mas faça com que sejamos realmente dispostos a te obedecer, como Neemias e aqueles ali que juntamente com ele reformaram a religião dos seus dias, como também Josias e o povo que anuiu a aliança e puseram para fora todas as coisas que eram desvios, que não estavam conformes à tua palavra. Nos dê também, ó Deus, esse tipo de espírito e coração. Rogamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.